Muito bem. A vinheta foi preparada... A vinheta, olha só. A dinâmica. A dinâmica foi preparada especialmente pra você dessa vez. Ok? Bora. É uma dinâmica nova, inédita aqui no Três Canteiros. É verdade. É verdade. Isso é herói ou vilão? Trouxemos nomes, personagens icônicos da história do São Paulo. E a gente gostaria que você dissesse pra nós que pra você ele representa um herói ou um vilão da história do São Paulo. Ok? Fechado. Fechado. Não pode ficar em cima do muro, hein? Não pode... Nunca. Não pode Olha ficar em cima do muro. lá. Ou é herói Nunca. ou é vilão. Você pode se justificar, pode falar o que quiser, mas é ou herói ou vilão. Beleza? Vamos começar com um personagem folclórico dentro do clube, que divide muitas opiniões. Alguns culpam ele por esse atual momento, outros têm saudade dele. Juvenal Juvencio. Vilão. Você coloca o Juvenal como um vilão na história do São Paulo? Ao mesmo tempo que ele conseguiu aumentar o patamar do São Paulo com títulos e com uma gestão quase de fazendeiro, né? Ele quase é um fazendeiro. Ele iniciou um processo no conselho e também na oposição que ele eliminou a oposição de São Paulo. Então, quer dizer, ele teve méritos, tá? Se eu pudesse botar porcentagens aí, eu botaria de herói e vilão, mas como eu não posso... Não pode. É vilão porque ele foi o primeiro responsável por acabar com a oposição sadia que existia dentro de São Paulo e promover o tipo de conselheiro que existe lá dentro, que é um conselheiro de social, que ele funciona muito mais como um aliado, uma aliança lá dentro, sim, do que uma voz crítica em relação ao futebol. Além de Juvenal, que deixou o seu legado e divide opiniões de uma forma justíssima, teve um jogador que passou pelo São Paulo recentemente, que se declarava torcedor, e assim, acabou não chegando ao título no final da temporada, e assim, mas algumas pessoas sentem falta, acho que ele deveria ter se aposentado no São Paulo, enfim. Nenê, pra você foi um herói ou um vilão? Entre herói e vilão, pra mim ele foi um herói, porque não acredito que foi ele o grande responsável pelo São Paulo ter caído, né, naquele Campeonato Brasileiro, né, com o Aguirre, né? Acho que não foi o Nenê, não. Ele fez muito mais bem ao São Paulo do que mal, tá? Apesar de não ter feito tão bem assim, mas se for entre herói e vilão... Entre herói e vilão, pra mim é herói. Algumas Passa pessoas... inocente, vai. Inocente ou culpado, vai. Algumas pessoas colocaram ele como um dos cabeças daquela panela, né? E ele... Não me põe aspas. Daquela panela de pressão, daquele caldeirão. Era uma panelinha ali que deu muito problema, assim, né? Cara, jogador tem que ter personalidade, na minha opinião, cara. E o Nenê queria jogar, entendeu? E eu, junto com o Nenê, eu acreditava que o Nenê tinha potencial pra jogar no time. Então... Ele era o cara, tecnicamente, ele era o cara que comandava aquele time, né, quando ele tava dentro de campo. E quando o São Paulo caiu, né, tecnicamente ali durante o Brasileiro de 2018, o Aguirre sacou ele do time, né? Então, depois disso, parece que outros jogadores também tiraram o pé, né? Então, é uma coisa muito, sabe, eu acho assim, você só pode tirar técnico, na minha opinião, tá? Se tiver problema de vestiário. Se você não tiver problema de vestiário e o time não corresponder, é muito difícil de você tomar uma decisão de tirar um técnico. Sabe, eu tiraria só no final da temporada. Não deu certo, sabe? No caso atual do São Paulo, por exemplo, eu não vejo problema de vestiário, cara. Eu não vejo problema de vestiário. Problemas são outros. Elenco, dinheiro.
etc. Etc. Você acredita que teve quase São Paulino que tatuou a chapada do Nenê? É verdade. Você lembra daquele gol que o Nenê Lembro, fez? mas acho que teve gente que tatuou. Teve. Eu quase tatuei também. Tem louco pra tudo, né? Tem, claro que tem, mas é que eu sempre coloco as minhas metas de tatuagem em condições, são promessas que eu faço. Mas essa não foi a mais absurda. Eu quase tatuei Hudson 25 na panturrilha Você tá de brincadeira, por né? causa da Libertadores de 2016. Porque a gente quase foi eliminado na primeira fase. E o São Paulo, até aquele momento, nunca tinha sido eliminado na primeira fase. E o Hudson vinha sendo Mas capitão. que sarrafo é esse, gente? Capitão. São Paulo... Olha, eu tenho 3 tatus do São Paulo. Essa daqui de 2005, né? Na mão Do 2005, Mundial. né? Eu tenho essa daqui, ó, que é o Raí na Libertadores de 92, e eu tenho essa daqui do Careca de 86, que foram os 3 títulos, Brasileiro, Libertadores e Mundial, que eu estive no gramado. Estive lá pra assistir. E o cara ia me meter um Hudson. mas Você essa- vai me meter um acha Hudson, que vai- cara? não- Tatuar depois que já ganhou é fácil, entendeu? Eu fiz a promessa, falei, se o São Paulo for campeão daquela Libertadores, Mas- eu faço. Você acha que aquele cotovelo lá que tem um espacinho, não dá pra colocar o rostinho do Hudson, cara? Aqui, ó. Eu não tenho nada contra o Hudson, não, Eu gostava tá? do Hudson. Só pra ficar claro. Não tenho nada contra o Gostava do Hudson. O Hudson. cara, mas tatuagem gente, é foda, Não, né? tatuagem é nesse difícil. espacinho que você tem no cotovelo, não dá pra botar um Daniel Alves tocando tantã? Pode ser. Será que ele tá no herói e vilão? Não sei, né? Vamos Então, ver. Não coloquei, porque assim, ninguém aguenta mais a gente trazendo São Paulino aqui Toda falando do vez Daniel a Alves. gente fala Porque, do Daniel Alves, Daniel né? Alves não merece audiência a mais, tá? Ninguém aguenta mais a porra do Daniel. O cara tá, nem no México ele tá mais. Tá treinando no Barcelona pra ver se o Tite leva ele pra Copa do Mundo. Então eu quero que mais que o Daniel Alves vá pra aquele lugar. Próximo nome. Agora, você falou em técnico, um cara que perdeu o vestiário, talvez, não sei, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Hernan Crespo, o técnico que ganhou o último título com a equipe do São Paulo. Herói ou vilão? Herói porque ganhou um título. Mas o Crespo é certeza, dou certeza pra vocês absoluta que perdeu o vestiário. Você tem. Porque até hoje a gente tenta entender o que aconteceu. Porque a queda. O time do São Paulo jogava pra caralho. Pelo que eu sei, cara, um dos focos do problema foi que o Luciano, que era um dos líderes, né, do elenco, etc., o Luciano queria jogar também, como o Nenê queria jogar. Só que o Luciano tinha um problema físico. Tava o primeiro Joelho de ano do vidro. Luciano foi bem, lembra? Quando Sim. o Luciano entrou, não saiu mais. Sempre é, né? Fala, Bolívia, fala. Pode olhar pra mim e falar que eu tava certo. É, não, Pode sempre é, sempre é. Não, Não é que você falou? o segundo ano do Luciano, o Luciano começou a ter problema físico. E aí o Luciano queria jogar e o Crespo falou: eu vou botar você pra jogar, só que eu vou botar você pra jogar 20 minutos, depois eu boto você 30 minutos, depois eu boto você no intervalo. Você não vai começar a jogar. E aí esse foi um dos motivos do Luciano lá dentro do São Paulo fazer não um complô, não é motim, não é complô nem nada, mas ele começou Burburinho, né? a convencer alguns companheiros de que ele tinha que começar jogando e não terminar jogando, né? Mas não é muito mesquinho, né? Não uma coisa que... Eu acho sabe? que jogador, cara, ele tem que ser muito mais um instrumento do que um pensador, cara. Sabe? Pô, por mais que o cara seja bom, etc., o cara não pode... Ele não pode hierarquicamente, se sobressair ao técnico, senão... Pô, ele que seja técnico, então. O maestro é um, né? O maestro é um só. É um cara que O tá Luciano, gente, o Luciano, ele é comum. O Luciano é um atacante comum. O Luciano acha que ele é o novo Messi. O Luciano acha que ele é melhor que o Maradona. E o Luciano é comum. Em todos os times que ele passou é a mesma coisa. Ele é um bom jogador. Eu sempre falo a mesma coisa. É um bom jogador. Eu falo que ele fala a mesma coisa. Bom jogador. Pode puxar aí, pode puxar Não, aí. ele é se um quiser, bom porque jogador. Ele é bom jogador. Olha que Só bom. que assim, ele O abraçou. Luciano vai mijar, ele tira o Gabs da bola dele aqui. A torcida abraçou o cara porque ele é um cara que sempre demonstrou vontade. Que entendeu? É um isso, cara que sempre cara. demonstrou vontade dentro Sim. de campo. Isso é um fato. Ele é um cara. Assim, eu fiquei muito decepcionado com a declaração dele na semana seguinte, depois da vitória em cima do América Mineiro. Falando, a diretoria alguém tem que vir trazer aqui e tal, não sei. Meio que justificando porque o time entrou em
campo daquele jeito em Córdoba. Isso me incomodou muito. Mau caratismo. Isso né? me incomodou, porque assim, é o tipo de coisa que você não tem que justificar. Gente, você joga no São Paulo, você tem que entrar em campo, você tem que correr. E não ganha pouco Ele justificou uma derrota Cara, não como se o time não tivesse jogado bem, como se tipo, a gente Tivesse entrou acontecendo assim alguma coisa. porque alguém tem que ir lá explicar o que aconteceu, que não sei o quê, tipo, a gente não foi com vontade, porque também não... E Isso... quem foi punido foi você. Quem foi todo mundo foi a torcida do São Paulo, são 20 milhões de torcedores, cara. Independente de eu estar em Córdoba ou estar aqui em São Paulo, são Sim. 20 milhões de torcedores. Você não correr por esse time, por esses torcedores, por essa camisa, você tá de sacanagem, velho. Assim, porque até perguntar pra você, quando gritam é Luciano no Morumbi, você grita junto ou o que passa na Não, sua eu não cabeça? grito. Eu não grito pra quase jogador nenhum. Assim, individualmente. Só no começo do jogo, né? Aquela saudação, aí tá tudo. aí, Aquilo ali é uma coisa protocolar. Mas, assim, pra jogador é muito difícil, cara. Eu particularmente, não. Também não vou criticar quem grita, não, porque cada um faz o que bem entender da sua torcida. Eu acho que fiscal de torcida, eu acho que a pior coisa que existe, cara, é aquele cara que fiscaliza o que você tá pensando, como você tá torcendo, como você tá escrevendo. Isso é muito... entra em discussão, não fica, tentando podar as pessoas, né? Chato, né? Pô. Mas eu realmente me incomoda um pouco a idolatria que o São Paulino de hoje, né? Não o jovem, qualquer um, o de hoje, né? Pela carência que tem, ficar idolatrando qualquer jogador. Isso me incomoda um pouco. Qualquer jogador, assim, não que o jogador seja ruim, mas, porra, não é ídolo, cara. É isso, não é Pô, ídolo. no Ceará, o Igor Gomes deu uma assistência, a torcida tava gritando Igor Gomes. Mas ali era mais, assim, pra apoio, rebater o... ok. Não Ninguém foi... acha que o Não, que o mas Igor eu, Gomes- eu falo muito aqui, e eu falo sempre isso aqui quando a gente tá em off também, que somos amigos, né? Por incrível que pareça. Mais ou menos. Mais ou menos. Já Não, antes- eu e o Gabi, sim, você, a gente... não. Antes de ser sócio, a gente era amigo. Eu fico seu amigo, então. Seus otários, muito melhor que vocês. Não, mano. eu bato muito nessa tecla que, assim, 60 mil pessoas, Morumbi é um estádio grande, 60 mil pessoas, quase todos os jogos gritam, Luciano. O que o Luciano ganhou pelo São Paulo? O que o Luciano fez pra merecer isso? Mas é que tá, cara. Ganhou um paulista. Fazia 10 anos que a gente não ganhava nada. Não, mas então, antes disso já cantava. é até justificável, A torcida entendeu? tava carente. Mas concordo com você, cara. Não tem muito motivo, sabe? Faz mal pro ego pra um jogador que eu não, lembro que não é lá. na estreia do Pato pelo Corinthians, pega essa, eu tava na Gaviões e a torcida começou a gritar, pedindo pro Tite botar o Pato, né? Não lembro como que era, Olê, Pato, alguma coisa assim. E a Gaviões ficou puta. Falou, o que vocês estão cantando o nome desse porra, mano? O cara nem jogou pelo Corinthians. Não, se for pra gritar o nome de alguém, grita Chicão, grita Alessandro, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que eu peguei pra mim, porque eu era mais novo nessa época, então eu peguei pra mim como uma coisa meio que um mantra, sabe? Como tinha miolo mole, entrou rápido, né? Agora é assim, desse jeito. Miolo mole, expressão que eu não ouvia há muito tempo. Vamos pro próximo nome da dinâmica. Próximo nome, Galopo. Herói ou vilão, tudo bem, acabou de chegar, mas até o seguinte momento, por tudo que envolve a negociação dele, o burburinho em volta, os valores e o que ele Não ser agregou. titular. E o que ele agregou até esse momento, né? Cara, o Galopo, como qualquer outro jogador do São Paulo que não seja um jogador maiúsculo, um craque, sabe? Tipo um Lucas Moura vindo pro São Paulo, tem que percorrer caminhos hierárquicos e tem que se adaptar ao clube. Adaptar ao clube não é só se adaptar ao futebol de São Paulo, mas é a cidade, é também ao... Parece que é pouco, mas não é. Não é. Tem que se adaptar, por exemplo, um meia. Um zagueiro é muito mais fácil de se adaptar do que um meia, um atacante também, porque o atacante ele pega a bola em direção ao gol. O zagueiro, a função primordial do zagueiro é interceptar a bola, né? Então, o zagueiro, lógico, ele tem que ter a linha, tem que saber atuar junto com os companheiros. Mas o meia, ele tem que saber aonde está o jogador, que perna que o jogador prefere, que ponto que esse jogador vai estar quando ele, meia, receber a bola. Então é muito mais difícil
de se adaptar, a não ser que seja um grande craque. O Galo não é um grande craque, mas pode ser um bom jogador. A gente não viu ainda direito. Eu acho que ele vai... A gente tem que dar um tempo para ele e ver como que ele vai estar depois da pré-temporada. Ele chegou sem pré-temporada, né? Então, é como você sair de um país e morar num outro já trabalhando num ritmo que você ainda não estava, né? Sim. Então, para mim, nesse contexto, transformando o herói em vilão e inocente e culpado, eu acho que ele ainda é inocente. Acho que tem que dar um tempo para ele e tem que ver... aqueles casos de super valorização de jogador, né? São Paulo tem isso, cara. São Paulo contrata um jogador, ele faz todo um storytelling, um contexto. Faz um rebranding da marca do jogador, né? De que o jogador era o melhor da Argentina e etc. Não é bem assim, né? Mas assim, não é um camisa 10. Não é um camisa nunca 10. foi, né? Nunca foi. É um camisa 8 que chega na área e que talvez vá bem quando tiver mais adaptado, né? Quando tiver com pré-temporada. Você falou Herói. que... Herói, por enquanto. olha lá. Herói. Você falou que não é o melhor da Argentina, até porque o melhor da Argentina é o Fausto Vera, né? Bom, vamos para o próximo herói ou vilão. Luan, volante. Não sei se você lembra dele, ele tá no São Paulo machucado faz claro que eu lembro. 6 anos, né? Que ele Teve, eu botei um post sobre os volantes de São Paulo aí, né? São Paulo, por incrível que pareça, precisa ter atenção com o volante, porque são 4 lá de contenção. O Luan, o Pablo Maia, o Gabriel Neves e o Colorado. O Colorado vai embora. O Gabriel Neves ainda não se sabe. Deveriam comprar, mas... Gabriel Neves é o melhor dos 4. É o melhor dos 4. O Luan é um bom, mas a gente também não sabe, né? Essa contusão dele aí foi muito... Atrapalhou muito a carreira do jogador, né? Que não sei se vocês sabem, mas é uma contusão que tira uma lasquinha do osso do fêmur, desloca ela do músculo. Então ela fica solta, é um grão de arroz, assim, que fica solto entre o osso e a membrana que envolve o músculo. Então ela fica, sabe, tipo, sabe quando você tá andando que tem aquela pedrinha no sapato? Uhum. Só que é uma pedrinha no é uma joelho. puta de uma pedra no músculo posterior, cara. Então, tipo, deve doer. E finalmente fizeram a cirurgia de cavar lá e retirar o negócio. Então agora que a gente... Mas é bom jogador, cara. Pra mim, cara, fez o gol contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Nunca vai ser vilão, né, cara? Sim, não, e é um cara Ok, aceito. os números dele, como no São Paulo, são muito bons, né? O comparativo do São Paulo com ele, sem ele, porque é um cara que dá uma consistência defensiva que o São Paulo não tinha muito tempo, né? Ele na frente da defesa, ele é muito importante pro São Paulo. A torcida do São Paulo gosta muito dele porque quer ver ele bem de novo, né? Sim, mas eu não sei ainda qual vai ser o futuro dele. Eu esperava que o futuro dele, antes dessa lesão, fosse muito promissor. Agora eu já não sei. Ele vai pra Rússia e vai voltar pro Atlético Mineiro. Próximo nome é... Richarlison. O Richarlison do São Paulo, né? Jogador. Sim. Cara, pra mim é herói, cara. Foi campeão campeão titular, atuante. Não tem o que falar, cara. Acho que o torcedor... Acho que nesse caso, cara, estão fazendo muita... Às vezes fazem muito drama, porque o torcedor do São Paulo, em geral, acha o cara de boa, Tipo, sabe? Não tem muita polêmica, não. Que eu vejo, assim, sabe? Alguns torcedores mais tradicionalistas, principalmente alguns mais envolvidos com a torcida organizada, ficou incomodado pelo fato dele, dele ser sincero.
sabe? E assim, desculpa, gente, não era segredo pra ninguém, assim, já era uma parada que se debatia entre a torcida, e cara, isso não apaga a história que ele E não construiu é no só clube. ele, cara. E acho que o torcedor tem que começar a pensar em outras coisas, no que esse cara tá fazendo de bem ou de mal pro clube. É. Exato. As pessoas têm que Pra, começar pro elenco, cuidar pra um pouco torcida. mais do próprio rabo, Não tem- né? Porque cada um tá foda aí, viu? É Cara, um pensamento foda de o retrógrado. Richarlison assim, de 2007 caberia em qualquer clube paulista, cara. Exatamente. Não. Qualquer clube do Brasil. É, Eu acho que ele só seria reserva hoje pro Guilherme Arana. De resto, ele seria titular em todo mundo, até no Flamengo do Felipe Luiz. Sim, E não só de lateral esquerdo, como volante. Sim, Como volante. também. Então, o Charles jogava pra caralho, mano, pelo amor de Já Deus. jogou pra E ele caralho. tá no São saindo Paulo. muito bem como comentarista também, tá? Sim, ele tá fazendo muito trabalho E legal. também botava o Bruninho e o Murilo no banco, né? Porque também foi jogador de É vôlei. verdade, o Richarlison é multiuso. Poliatleta. Último nome antes do bônus. Zidanilo. Zidanilo, herói. Herói. Eu sou diferente de muitos torcedores do São Paulo que só porque foi jogar num rival e fez sucesso num rival. E bateu na gente no rival também. Ele sempre fazia gol. Você não ficava Não. puto? Cara, ficar puto eu ficava. tomar o gol, né? Mas, cara, o que o Danilo jogou no São Paulo e o que o Danilo conquistou no São Paulo, como é que eu vou falar que ele é vilão, cara? Não tem como, né? Não tem como, cara. Não tem como. Eu já conversei com ele, já falei, carreira é carreira, meu amigo. O problema é que, por exemplo, o Danilo não pode ser convidado pra, tipo, A despedida Ele me- do Ceni, por exemplo. então, ele não pode. Ele se sente incomodado. Pra mim, se ele fosse, eu tenho certeza que na hora o torcedor não ia vaiar, não, cara. Com ele Não lá, ia. vaiar. Nas redes sociais, todo mundo é tigre, Exatamente. né? No ao vivo, tudo. Bichinho vai baixar a orelhinha. Pelo contrário, vai gritar o nome, cara. vai agradecer, Pô, vai querer tirar foto. Pô, olha, eu tive lá em Buenos Aires, São Paulo 3-1 lá no River. Eu tive São Paulo 2-0, primeiro gol do Danilo. Puta golaço, tava difícil de ganhar aquele jogo. Se o São Paulo não ganhasse aquele jogo... Cara, tem jogos que a gente fala assim, esse aqui, Corinthians e Flamengo, foi um. Tem que ganhar na ida, porque na volta vai ser difícil, cara. E o São Paulo conseguiu tirar o coelho da cartola e ganhou. Porque se não tivesse ganho, se fosse 0-0 aquele jogo, esquece, meu amigo. Com a torcida do River lá, a gente tomando, chuva de pedra. Até jogaram uma câmera de VHS em mim, cara. Nossa. Eu peguei, né? Mas quebrou, mas... Vai que, né? E o Danilo... Danilo tirou o coelho da cartola, cara. Um abraço, Zidanilo, queremos você aqui. E o Danilo é um jogador dessa transição de salários que a gente conhecia já pra grandes salários, né? Ele tava nesse meio termo. Então, pô, o cara quer trampar, o cara quer fechar a carreira dele da melhor maneira possível, assim, sabe? E- Qual a melhor maneira do que ser campeão do mundo no rival? Não, tudo bem. Ok, Miguel. Pra você foi Ele isso, foi foi campeão legal. nos dois, né, Foi, cara? Campeão do É. mundo nos dois, isso é. Não, é o Zidanilo é impressionante. bizarro. Ele é Zidanilo bizarro. E frio, né? Vamos Bom, pro bônus? Agora o bônus. Estamos chegando perto do final dos programas. Porra, já? Cara? Já, o tempo voa quando a gente se diverte. Exatamente. Aqui, fizemos uma dupla agora. Heróis ou vilões? Uma dupla que fez muito sucesso, entrosados, foram até a sala do Casares antes da grande final. Miranda e Reinaldo. Esta dupla, são heróis ou vilões? E a dupla, tá? Não A pode dupla, ser um tá. e o outro. é a Miranda, dupla. Miranda e Reinaldo, vamos botar um contexto aí. Miranda e Reinaldo foram por muito tempo heróis. Hoje, na minha opinião, se renovarem com o São Paulo, a chance de serem vilões é muito grande, porque, cara, o Miranda pra mim foi um dos maiores zagueiros que eu vi no São Paulo. Só que hoje não tá num nível pra jogar como titular e ganha muito. O futebol brasileiro devia ter aquele lance do Fair play financeiro. do ganho por produtividade, entendeu? Não tem, não vai ter. Então, e o Reinaldo, cara, eu já cheguei a defender ele ainda nesse ano, setembro, agosto, cheguei a defender a renovação de contrato, porque por meio que eliminação, porque não tem outros jogadores, sabe? No futebol brasileiro é difícil encontrar.
Ainda mais um clube endividado. Mas eu acho que a renovação para o ano que vem é fundamental. Eu não renovaria com nenhum dos dois. Eu usaria essa grana aí que tem para investir em outros jogadores, arriscar alguns jogadores promissores. Por exemplo, no Cruzeiro tem um jogador que eu gosto muito, que é o Bidu, que é o lateral esquerdo. Esquece que já tá no radar do Corinthians. Não, mas dá pra fica com o Fábio Santos. Fábio Santos é mais velho que o Reinaldo, pô. Mas então pega o Reinaldo, então. Vocês queriam pegar o Reinaldo uma época, não foi? Ah, mas até aí vocês queriam pegar o Walter também. Vai ficar dois maré no Queria não, ainda quero, viu? Porque eu acho que o Walter é melhor que qualquer um desses aí que a gente tem. O Bolivão aqui é melhor que qualquer um dos que vocês têm. E olha só que eu tô voltando só agora. Grande goleiro. Você dá pra ver muito semelhante ao Aranha, né? Do mesmo tamanho. Agora, né? Pós-carreira. Pós-carreira. Velho. E eu peguei Covid também várias vezes. Bom, é verdade. Não pipocou, Daniel. Saudações tricolores! Curtiu esse vídeo? Então já deixa o seu like e não deixe de se inscrever aqui no canal. Em breve muito mais conteúdo tricolor por aqui. Um abraço, até mais e tchau! Gol!